CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando em FM 99.1 pelos aplicativos e através do YouTube, youtube.com/CBN Campinas, mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, quinta-feira, 9 de janeiro de 2025. Vamos juntos até meio-dia atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. Começamos o nosso giro de manchetes falando sobre tênis. João Fonseca vai jogar o primeiro grande slam da carreira. Na madrugada de hoje, o brasileiro de 18 anos venceu o argentino Thiago Tirán por 2-0, com parciais de 6-4 e 6-1, e furou o quali do Australian Open. Outro brasileiro, Thiago Monteiro, também superou o quali e avançou para a chave principal do torneio disputado em Melbourne. O grande problema aqui para o João Fonseca é que agora ele vai ter um top 10 pela frente na primeira rodada. Vamos ao destaque da Ponte Preta, informações da Macaca chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, bom dia pra você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes desta quinta-feira. A Ponte Preta confirmou a contratação do volante Dudu e também do meio-campista, o glorioso alvissareiro Pedro Vilhena. Esqueci o nome dele. Pedro Vilhena também foi confirmado. A Ponte já tem 13 jogadores registrados no BID e ainda segue no mercado em busca de mais um zagueiro. A diretoria também tenta resolver o mais rápido possível a negociação envolvendo o lateral esquerdo Danilo Barcelos. O Real Madrid enfrenta hoje às 16h o Mallorca pela semifinal da Supercopa da Espanha 2024 e 2025 em Jeddah, na Arábia Saudita. Quem vencer vai encarar o Barcelona, que eliminou o Athletic Bilbao na outra semifinal da Copa do Rei por 2-0. E agora o destaque do futebol paulista, Leonardo Dai. O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato com o zagueiro paraguaio Gustavo Gomes, que agora tem vínculo com o clube até 2027. No Santos, 4 reforços ainda não anunciados já trabalham com o técnico Pedro Caixinha. O Corinthians assinou nesta quarta-feira a renovação de contrato com o atacante Ángel Romero. E o São Paulo se reapresentou e já embarcou para a pré-temporada nos Estados Unidos. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras enfrenta o Oeste nesta quinta-feira e o Santos encara a Ferroviária. Tanto o Verdão como o Peixe já estão classificados para a segunda fase e vão disputar apenas o primeiro lugar da chave. Na NBA, em jogo emocionante, o Cleveland Cavaliers venceu o Oklahoma City Thunder por 129-122 e agora soma 11 vitórias consecutivas na temporada. O resultado deu à franquia mais uma marca, quebrou uma invencibilidade de 15 partidas do adversário. E agora informações do Guarani, de olho na estreia do Campeonato Paulista, Antônio Lupe. O Guarani que estreia no Campeonato Paulista contra o Botafogo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Os jogadores estão treinando lá em Águas de Lindóia. A diretoria do Guarani não publicou nada sobre a atividade realizada contra o União Suzano, que vai disputar a Série A3 do Campeonato Paulista. Ontem foi realizado um jogo treino e o time da Grande São Paulo venceu o Guarani por 2-0. Os times que começaram a atividade também não foram informados. A diretoria do Guarani ainda busca reforços e no BID a diretoria também já vai regularizando os atletas para a primeira partida no estadual. Copa da Liga, o Tottenham venceu em casa o Liverpool por 1-0 ontem à tarde no jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. As equipes fizeram um jogo com poucas chances. Aos 41 do segundo tempo, Bergvall marcou o gol da vitória dos Spurs e as duas equipes voltam a se enfrentar no dia 6 de fevereiro em Anfield. E agora o destaque de Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes, trazendo tudo sobre o Mercadão da Bola. Bom dia pra você, Fábio.
Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvintes CBN. Destacando então o Mercadão da Bola, o Bahia está se movimentando bastante no mercado. Dia de anúncios hoje lá no Esquadrão. O Bahia anunciou de forma oficial o atacante Eric Pulga, artilheiro da Série B do ano passado, jogando pelo Ceará. O Esquadrão também confirmou as chegadas de 2 meio-campistas do São Paulo, o uruguaio Michel Araújo e também Rodrigo Nestor. Já o Cruzeiro encaminhou a contratação do zagueiro Fabrício Bruno do Flamengo. A Raposa vai pagar 7 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais, ao rubro-negro pelo zagueiro. Muito bem, agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia pra você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Hoje é dia de Bugrinho, né? O Bugrinho na Copa São Paulo, que tem feito aí um papel maravilhoso, 2 jogos, 2 vitórias, com goleada no meio do caminho. Hoje enfrenta a equipe do Nova Iguaçu para confirmar a primeira colocação e seguir aí num bom momento dentro da competição. É isso. Iria falar outra coisa, mas acho que eu tô igual ao Antônio Lupe, acabei me esquecendo, mas fica o destaque por conta do Guarani, às 7h15 da noite contra o Nova Iguaçu, Julião. É isso aí, CBN Esportes que... Esqueceu também. Tem o seu WhatsApp liberado para a sua participação. Mande aí para 991869070, 991869070, o WhatsApp já está liberado, mande aí a sua mensagem. Trabalhos técnicos do nosso CBN Esportes com Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Dipp. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h14. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Oferecimento Lumiar School. Nenhuma escola vai te surpreender tanto. Agende sua visita. Thaís Azevedo com informações do trânsito em Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Quem acessa Campinas pela Prestes Maia, trânsito livre, sentido centro e sentido rodovia Santos Dumont. A Avenida de Bom Jorge tem lentidão sentido centro na chegada à Avenida General Carneiro e mais à frente, próximo ali ao viaduto Miguel Vicente Cury. Quem segue no sentido oposto, reduz a velocidade na chegada à Rua Doutor Salles de Oliveira. A Avenida Prefeito Faria Lima tem boa movimentação sentido Bosque. No sentido Vila Industrial, o motorista reduz a velocidade na chegada ao Hospital Mário Gatti. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação da CBN agora 11h17. Aproveite a oferta do Oba Hortifruti. Miolo de colchão mole de R$ 64,99 o quilo por apenas R$ 49,99 o quilo. Passe no Oba mais próximo ou compre pelo aplicativo. CBN Esportes Campinas. Horas e 17 minutos.
grande abraço aqui pro Derivaldo Souza, sempre na audiência, já feito aí os 10K do dia. Disputar torneio no início da temporada não é perigoso por perder atleta por contusão pro restante do ano, Carlão? O Rogério Pauletti que tá perguntando. É perigoso, mas é necessário, né? É um risco, inegavelmente, ainda mais início de temporada, em que você está realizando os exames, os testes físicos, né? A musculatura ainda não está pronta, né? Porque a paralisação foi grande. É claro que hoje, Júlio e o ouvinte, o jogador, mesmo nas férias, ele se condiciona muito, né? Ele não para, e nem pode, né? Em virtude da dinâmica do futebol. Mas é um risco que se corre. As lesões podem aparecer, sim. Eu me lembro o Pegoraro não foi em treino, né, Júlio? Foi em treino. Sim. Foi treino, né? Foi treino meio pré-temporada. Ele perdeu a temporada trabalhando na pré-temporada quando teve uma séria lesão. Então é um risco que se corre, infelizmente. É a vida de atleta. Atleta de alto rendimento é risco. Bom dia, Fábio, Lupe, Carlão, tamo junto, Charonal. Carlão já ouviu falar em gringo? Da Ponte? Jogador? Não, calma aí. Porque se for o que eu tô pensando, na base da Ponte 94 era o 95, vice da Copa São Paulo, o gringo. O Jefferson, aliás, é lá do bairro Nova Europa e tal. Ele era o lateral direito titular da Ponte. O apelido dele era Gringo. O grande Jefferson. Tá te passando um remédio, é ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Então não tem nada a ver. Seu Salviano é cheio de pegadinha. É bom ter cuidado hoje em dia, né? É, muito. Mas é remédio pra memória, viu, Carlão? Opa, verdade. Vou seguir. O Marcelo tá mandando um bom dia aqui pra nós. Obrigado. O Emerson Dias também já vai mandar a sua participação. Pergunta aqui sobre o Andréas Pereira, temos novidades, daqui a pouco o Fábio Scheibe pode nos atualizar sobre o mercado. Mais um empresário entrando com cobrança milionária contra o Corinthians, 78 milhões. Como pode sobreviver o time do povo? É o Bertolucci. O Juliano, né? Bertolucci. O Corinthians tem sofrido bastante com isso, né? Aliás, que é o que me pega com relação ao Corinthians. Dentro de campo, o 2024 foi turbulento em algum momento e depois um final de temporada de celebração. Agora, o extracampo do Corinthians, principalmente a parte financeira, a diretoria, as alas políticas, né? É sempre um problema. O Corinthians vai ter que contornar para que não interfira dentro do gramado. Ô, Carlão, mas assim, a gente discute muito isso sobre dívidas, né? O presidente Marco Antônio Eberlin, só para trazer para o nosso quintal, em todas as entrevistas ele cita o passado, né? E realmente ele tá certo, né? As antigas gestões, elas estão prejudicando o momento da Ponte Preta. Mas isso não é Ponte Preta, eu acho que isso aí geral. Isso é tudo. Se você for pegar as dívidas, por exemplo, do Corinthians, é dessa gestão que tá agora? Não, são de gestões anteriores. Aí é aquilo que a gente sempre fala. Até foi cogitado isso, né? A responsabilidade, além do clube, também cair nas costas do presidente que estava na época. Quem que assinou? Quem que era o diretor financeiro? Esse empréstimo que foi feito, que o Juliano Bertolucci está cobrando, alguém assinou ali essa confissão da dívida. Então é o seguinte, cadê o responsável? Quem é muito foi fácil, que assinou? Né, Lupe? É muito fácil. O cara aí vem, faz uma dívida e vai estourando. Aí o Augusto Melo, não tô protegendo ele aqui não, tá? Pelo amor de Deus. Tem o seu... Tem BO também. Mas, cara, o rapaz acabou de assumir, faz um ano que ele tá à frente do Corinthians e já vem esse monte de problema que é tudo do passado. E aí tem aquela questão política, né? Pessoas que querem o poder, mas que não são da ala política do Augusto Melo, começam a colocar todas essas informações aí em público, mas... Você sabe que eu não... entrando nessa coisa política de clube, que o cara tudo... O porquê de tudo isso é o clube, né? O cara, ele é apaixonado, o dirigente, né? O dirigente que não é profissional, ele está no clube, acho que num primeiro momento, pela paixão que ele tem pela entidade. Só que chega num determinado momento, você usou a Ponte Preta, então eu vou pegar a Ponte também. Né, que hoje é um clube polarizado, é um clube que não consegue... Se a gente pegar o Guarani também, esse problema da recuperação judicial é tudo por conta do passado. Também, mas a Ponte é um clube que não consegue tocar em virtude desta briga política e não tem a força necessária como um Corinthians para sobreviver dentro de campo em meio a questões políticas, né? Só que aí o cara da chapa A, ele torce contra o clube
porque quem manda no clube é o cara da chapa B. Isso é vice-versa, gente. Cara, eu acho um absurdo isso, porque o maior de tudo é o clube, né? Tudo isso acontece por causa do clube. Aí a briga vira pessoal. Então eu vou torcer contra esse que tá, eu quero que o clube se exploda, né? Porque o atual mandatário também vai se dar mal. Vou falar, o poder realmente muito complicado. E sem querer pegar no pé do Corinthians aqui, mas notícia é notícia, né? O GE acaba de publicar que o Corinthians atrasou os salários dos jogadores da comissão técnica nesse mês de janeiro, né? É uma bola de neve que vai crescendo no Corinthians. A gente tinha falado sobre isso já no ano passado e no começo desse ano, sem receitas entrando, evidentemente não tem jogos, né? O Corinthians atrasa o salário dos jogadores da comissão técnica nesse primeiro mês do ano. Aliás, falando em Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, somos agora com o Leonardo Dai atualizando os clubes de São Paulo. Um dos jogadores mais importantes da história do Palmeiras, o zagueiro paraguaio Gustavo Gomes, renovou o seu contrato e agora tem vínculo com o Verdão até o fim de 2027. O vínculo anterior ia até o fim de 2026. Ao comentar a renovação, Gomes fez questão de ressaltar o quanto se sente bem sendo jogador do Palmeiras. Muito grato com meus companheiros com Palmeiras, né, que eu falei que quando vim aqui, acho que encontrei meu lugar no mundo. Tive uma identificação muito grande com o clube, com o pessoal que trabalha aqui. Mudou a minha vida, né? O Corinthians também assinou uma renovação de contrato com um jogador paraguaio nesta quarta-feira. Ángel Romero já tinha a situação bem encaminhada nas conversas com a diretoria. No entanto, o novo contrato só foi assinado para valer nesta quarta-feira. O atacante tinha vínculo com o Timão apenas até o fim do ano passado. E agora, com essa renovação, o contrato vai até o próximo dia 31 de dezembro. Já o São Paulo se reapresentou e embarcou para a pré-temporada nos Estados Unidos, onde vai disputar 2 amistosos, um contra o Flamengo e o outro contra o Cruzeiro. O Santos segue fazendo a sua pré-temporada no Brasil, com 4 jogadores que ainda não foram anunciados oficialmente, mas já estão treinando com o técnico Pedro Caixinha. São os casos do zagueiro Luizão, que se reapresentou com o resto do grupo na semana passada, e de 3 reforços que chegaram ao longo da semana: o lateral direito Léo Godoy, o zagueiro Zé Ivaldo e o meia atacante Tassiano. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a quinta-feira terá os últimos jogos de Palmeiras e Santos na primeira fase. Os 2 times já estão classificados e jogarão por um empate para avançar para o mata-mata em primeiro lugar nas suas respectivas chaves. O Palmeiras joga às 5 horas da tarde na Arena Barueri contra o Oeste e o Santos joga às 19 horas contra a Ferroviária na Arena da Fonte Luminosa em Araraquara. De São Paulo, Leonardo Dai. Obrigado, Leonardo Dai, com as informações dos times de São Paulo. O mercado da bola ainda muito discreto, né? Envolvendo os principais clubes aqui que vão disputar o Campeonato Paulista. Isso mostra também, até esperava, por exemplo, Fábio, o São Paulo se movimentando mais, né? Claro que a contratação do Oscar é uma das principais, mas o São Paulo fez um caminho de uma manutenção do elenco quando todo mundo estava esperando uma grande debandada, inclusive liderado por uma possível saída do Luciano, que não aconteceu, né? Dos titulares, o São Paulo acabou mantendo todos os jogadores, exceção do Rafinha, né, que terminou o contrato também, foi pro Curitiba, mas no elenco o São Paulo faz uma grande reformulação, né, são quase 10 jogadores que deixaram a equipe, 4 já indo pro futebol, já com destinos confirmados, né, 2, como eu disse no destaque, o próprio Michel Araújo e o Rodrigo Nestor foram pro Bahia, o Lisieiro indo pro Sport também, além do próprio Rafinha, mas o São Paulo em contratações está esperando pelo Enzo Dias, né, lateral esquerdo do River Plate argentino, que entraria na negociação com o Galopo também. O São Paulo viajando para os Estados Unidos deve ter ficado para depois aí esses ajustes do elenco, do Julião. Exatamente, né? Claro que o São Paulo diminuiu algumas carências, né? Que eram alguns pedidos, né? Do Zubeldia, como o lateral esquerdo Enzo Dias, a própria chegada do Endel, do Porto, né? Ou seja, a lateral, que era um problema para o São Paulo nos últimos anos, aparentemente agora estará bem servida. Tem o Oscar, mas por outro lado tem a questão da lateral direita, né? O São Paulo está apenas com o Igor Vinícius e o Moreira,
que são jogadores contestados. Então ainda carece de alguns ajustes para ter o elenco que o Zubeldia deseja. Sim, mas a permanência de boa parte do elenco, os protagonistas, né, como o Lucas, como o Luciano, o Caleri e agora a chegada do Oscar, isso deixa o São Paulo muito forte. Eu acho que em termos de campeonato brasileiro ainda precisa de mais, precisa de um elenco robusto / qualificado. Agora, para as Copas, é um time competitivo, é um time que dá para brigar sim, com o Palmeiras, com o Flamengo. É porque o Campeonato Brasileiro ele exige regularidade e elenco, né? O Palmeiras tem, o Flamengo tem, mas o São Paulo não tem. E aí nas Copas, como é duelo mata-mata, tem um pouco mais de equilíbrio, por isso dá para acreditar. Acho que o foco do São Paulo pode ser sim Copa Libertadores, Copa do Brasil. E o Palmeiras subiu o principal quinteto da Copinha, né, Fábio? Subiu o Benedetti, né, o Figueiredo, o Alan, o Thales e o Luigi. O Thales e o Luigi jogam muita bola, cara. O Thales e o Luigi, pelo amor de Deus, eles têm espaço pra Campeonato Paulista. Pode colocar. Se eles permanecessem na Copinha, eu diria que o Palmeiras seria tranquilamente o campeão. Ainda é um candidato fortíssimo, mas enfraquece um pouquinho porque são jogadores acima da curva, né? Pra idade deles. Só antes do Fábio Scheibe, porque que geração do Palmeiras também, ele vai falar com mais propriedade, mas nesses casos aí sim a copinha é boa. Porque qual que é o grande objetivo da Copa? Revelar. Colocar jogadores da base no profissional. E o Palmeiras não tá esperando, vamos conquistar o título, depois sobe esses meninos. Não. Já mostraram que tem potencial, foram bem nos 2 primeiros jogos. Pode vir. Mas é porque... mas não vai ser campeão. Estão antecipando por conta do que o campeonato começa agora, dia 15, né? Sim. Então, assim, antigamente, o Paulistão começava 29, 30. Agora não. Agora, com duas fases de Copinha, já tem Paulistão. Então a Copinha vai perder muito espaço, inclusive. E perdeu graças a isso, né? Porque bate com o Campeonato Paulista, a própria imprensa já não divulga com tanta força a Copa São Paulo. Mas eles deixaram o Riquelme, né? O Riquelme ficou, que também é bom jogador. Pois não, Fábio. Mas esses jogadores já haviam treinado no passado também, alguns, né? Subindo esporadicamente pro time principal e agora vão fazer parte do elenco. Mas a comissão técnica do Palmeiras pretende utilizá-los nesse começo do Campeonato Paulista, mas caso a equipe avance mais para frente, fases agudas da Copinha, eles permanecem inscritos ainda e há a possibilidade de voltarem para os jogos decisivos. Não sei se será interessante ou não para o Palmeiras quanto a isso. Chamou a atenção também ontem uma notícia, né, do interesse do Manchester City por outra cria da academia do Palmeiras, né, o jovem Vitor Reis, zagueiro. 40 milhões, hein? Meu Deus do céu. Então, cerca de 40 milhões de euros é a proposta que o Manchester City provavelmente vai fazer para o Palmeiras para adquirir o jogador. O Palmeiras não queria vendê-lo antes do Mundial, mas com essa proposta de 250 milhões de reais, pelo amor de Deus, deve se vender na hora. Assim, não tem mais régua. Não, porque hoje os valores... inflacionadíssimo. É o mesmo preço que o Liverpool vai vender o Alexander Arnold. Ontem, o melhor lateral direito do mundo. Ontem eu bati um papo com o Fábio Scheibe e voltando aqui pro Brasil, não sei se a gente até comentou no CBN Esportes, com todo respeito ao Rony, gente, pelo amor de Deus, mas cara, ele não aceitou o Fluminense porque o Fluminense tem como metodologia não pagar mais de 1 milhão para jogador de futebol. Ou seja, ele recebe mais de 1 milhão. Ninguém enfia o revólver na cara do dirigente para pagar 1 milhão, mas, cara, o Rony é um jogador nota 7, 7,5, mais de 1 milhão. Olha as cifras, velho. Olha como o mercado do futebol ficou maluco. Não, Antes do repórter CBN, Júlio, só uma notícia. Você quer assumir o programa? Você quer assumir o programa? Eu passo aqui o comando pra você. Eu sou ligado no programa, eu sei que às 11h30 tem o repórter CBN. Mas tem muito palmeirense emocionado aí que sugeriu uma troca ontem. Vitor Reis pelo Haaland, já que tá nesses moldes de contratação. Repórter CBN, voltamos já. CBN Esportes Campinas. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã. Apresentação, Frederico Goulart.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Às terças e quintas, Marcos Vinícius Gasques comenta as novidades do setor no ponto final. Aos domingos pela manhã, ele se junta a Guilherme Muniz e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. EP Agro. No EP Agro desta semana, a produção de feno, um alimento muito importante para equinos e bovinos. Vamos contar como é o dia a dia da produção, que transforma capim em dinheiro. Os detalhes no EP Agro deste sábado, às 7h15 da manhã na EPTV, às 9h30 aqui na CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quinta-feira, 9 de janeiro de 2025. As vendas do varejo brasileiro caíram 0,4% em novembro, depois de subirem 0,4% em outubro. 5 das 8 atividades verificadas apresentaram desempenho negativo no período pesquisado. Em 11 meses, o varejo registra alta de 5%. Na avaliação do IBGE, o resultado acumulado em 2024 é expressivo quando comparado com anos anteriores. Os bombeiros de Los Angeles, na Califórnia, enfrentam uma série de dificuldades para combater o pior incêndio da história da cidade, como a falta de água. As chamas se espalham em múltiplos focos sem controle e ameaçam diversas regiões, como Hollywood. Entre os famosos que foram atingidos, além da socialite Paris Hilton, quase 2.000 imóveis foram destruídos. Até o momento foram confirmadas 5 mortes. Aproximadamente 150 mil tiveram de sair de casa. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta aqui com a CBN Esportes. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Paulo da Chácara da Barra, que tá perguntando ao Lupe se teremos pay-per-view no Campeonato Paulista. Se teremos pay-per-view. Boa pergunta, hein? Aliás, até as transmissões, pelo menos até ontem, Paulo, não haviam sido definidas para a primeira fase, para a primeira rodada, né, do Campeonato Paulista. Eu sei que teremos YouTube, né, o stream, a TV aberta na Record e Sport TV? Então, aqui no site da Federação Paulista ainda não consta a programação das transmissões, não é da primeira rodada não, do campeonato inteiro. No YouTube, né, o YouTube do canal do Paulistão, esse é certeza, pelo streaming.
Agora, eu ainda não tenho condição de te falar, de responder essa tua pergunta, Paulo. Você vai me desculpar. Mas aqui na CBN a gente vai transmitir. O Wagner de Hortolândia, levei até um susto. Achei que o Palmeiras ia mandar o Vitor Reis e o Manchester ia mandar a taça do Mundial. Opa, calma, Wagner. Wagner. Eu sei que o Scheibe te provocou aí, mas calma. Meu nome é Andressa Santos. Daqui a pouco eu te dar uma olhada aqui nesse material, Andressa. Bom dia, Lupe. O Sub-20 classificado, agora só falta o profissional fazer um bom campeonato paulista. Guilherme Henrique, Vila Padre Manuel da Nóbrega. Opa. Elvis vai começar a fazer os gols dele no Paulistão. Ele é Ponte Pretano. Repete o local da Vila residência. Padre Manuel da Nóbrega. Lá da região da área. Da esposa. Perto do Jardim Garcia. Londres. Vila... Esqueci. O Diego pergunta aqui, quem vocês acham que pode ir mais longe da Copinha? Guarani ou Ponte? Depende do chaveamento. Eu acho que primeiro depende do chaveamento, mas se fosse para escolher um desses times, o Guarani, mas aí eu gosto mais, eu acho o Guarani mais pronto desse time da Copinha, mas aí vai depender do chaveamento. Às vezes a Ponte consegue encaixar um bom jogo. Quer ver, ó, a Ponte hoje, ela enfrentaria o Votuporanguense. Certo. Na próxima fase. E o Guarani hoje enfrentaria o Azures. As individualidades do Guarani letal, né? Me impressionaram mais, assim. João Marcelo, Pedro Manuel, zagueiro, acho muito bola. Vitor Albanês, Beluco, gostei. Beluco, Porfírio, Nogueira. A Ponte que atrapalhou demais, e a Ponte conseguiu ultrapassar este obstáculo, é o horário, né? Muito calor. Verdade. Muito Amanhã difícil. tem mais 1h da tarde. O jogo contra o Cuiabá e contra o Santa Fé, um adversário muito fraco, mas o Cauã, né? Que chama atenção. Tem feito os gols, o Pedrinho também fez gol. Gostei do Domene, né? Já teve oportunidade entre os profissionais, já frequentou a reserva e tem demonstrado muita personalidade. Mas o Guarani, as individualidades do Guarani, elas me despertaram mais, assim. Gostei principalmente do 10 do Albanês. Mas aí a gente entra naquela discussão, né, Fábio? Copinha, o mais importante do que você ir longe, até porque acho que hoje Guarani e Ponte não vão pleitear título, né? Ali é tentar chegar numa oitavas, umas quartas de final no máximo. Acho que dificilmente foge disso. Acho que o mais importante é você revelar jogadores pro time principal, ainda mais na situação financeira dos dois em 2025, né, Fábio? Depois do rebaixamento, né? Exatamente, eu entendo perfeitamente essa colocação, essa posição de revelar jogadores, mas é evidente que o cara ali, o moleque, quando tá jogando, ele quer ganhar também, realmente, quer mostrar serviço, né? E tudo é consequência, né? Se o time vai bem, realmente, acaba se revelando, acaba se mostrando mais o jogador, mas o primeiro fundamento justamente é revelar, mas ganhar também é muito bom, né? E isso dá até mais bagagem pro jogador, que vai subir pro profissional e acaba até ajudando o time principal. Não, sem dúvida nenhuma, né? Todo mundo quer ganhar, isso é inegável. E uma final, e um derby na final, hein, Julio? Seria histórico, mas... Já tivemos em 2001 uma semifinal, nos pênaltis, e a Ponte levou a melhor, foi lá no Ibirapuera. Aliás, o jogo, infelizmente, na época, tivemos aí confrontos na rodovia dos Bandeirantes. Essa parte é triste, mas assim, eu acho improvável, né? Eu ainda acho que os favoritos ainda são os de sempre, né? Palmeiras é uma base muito forte, Corinthians é o time mais tradicional, o maior campeão da Copinha, o Santos legal. Com os meninos da Vila, historicamente, sempre chega muito bem, aí você traz... É porque alguns dos grandes times estão com o Sub-17 nessa temporada, até o próprio Atlético, que perdeu para o Guarani, era Sub-17, o Vasco tá com o Sub-17, porque a temporada é mais curta, então muitos Sub-20 vão começar os estaduais para esses clubes, né? O caso do São Paulo, por exemplo. Por isso que às vezes dá para pleitear. Um dos maiores vencedores da Copinha, o Internacional, foi eliminado ontem, com 2 rodadas apenas, 2 derrotas, não tem mais chance de classificação. O Internacional também está utilizando uma equipe sub-17. É isso. Aliás, já que estamos nesse assunto, Guarani e Ponte, Lupe, vamos atualizar informações dos times de Campinas. A Macaca, que em termos de bid, já praticamente encaminhou todos os seus reforços aí para a primeira rodada, a estreia
na próxima quarta-feira contra o Novo Horizontino. É isso, Júlio. A Ponte Preta já registrou praticamente todos os atletas. Ontem nós trouxemos essa informação que eram apenas 4 jogadores registrados e esse número subiu e subiu de forma considerável. Já são 13 jogadores regularizados. Antes de falar os atletas que já estão com a documentação regularizada, a Ponte também confirmou de forma oficial a chegada do volante Dudu e também do meio-campista o Pedro Vilhena, que estava no Sport, mas pertence ao São Paulo. Em entrevista à assessoria de imprensa da Macaca, o Dudu falou pela primeira vez como jogador da Alvinegra. O trabalho tem sido muito dedicado, né? Meu e dos companheiros, para fazer uma bela competição paulista, né? Que estamos comprando a ideia, né, do treinador. Mas eu estou aqui para mandar um recado para a torcida da Ponte Preta, que estamos juntos e fechado com a Macaca. Sim, nós estamos fazendo um bom trabalho aqui na pré-temporada, igual eu falei novamente anterior, que nós estamos preparados e focados para fazer um bom campeonato paulista. Não, nós estamos preparados, né? Focados também, né? Uma estrutura boa que a Ponte Preta nos ofereceu e tá coisa linda. Não, os treinamentos estão sendo bons, alguns dias com físico, outros com bolas, alguns dias com o preparador físico e outros com o treinador, né? Então nós estamos focados no primeiro jogo, que é contra o Novo Horizontino. Beleza, combinado. Grande Dudu. Entrevistas profundas, né? Nossa, como sempre. muito conteúdo. Com todo respeito, eu não vou aguentar não, Lupe. Pode ficar à vontade. O Pedro Vilhena e o Dudu, que foram os entrevistados aí pelo assessor da Ponte Preta, Paulo Santana, pelo amor de Deus, não tem 30 segundos de conteúdo. Não dá. Paulo Santana falando assim, porque a gente abre as redes sociais e estão elogiando as contratações da Ponte. Não é bem assim, porque no mínimo é uma torcida dividida. Inclusive o nosso WhatsApp aqui é um termômetro disso. Então eu sei que é o trabalho do Paulo Santana, mas um trabalho... É ruim, né? Ruim. Trabalho de assessoria ruim nessas coletivas. Isso não é... A imprensa tem que voltar a participar das entrevistas, Paulinho. É um recado diretamente pra você, porque o nome da assessoria hoje é você. Esse material, colocar no ar um material como esse é fraco, é ruim. Pro torcedor, o torcedor não agrega nada no conteúdo pro torcedor nem pra nós. Então, é um material ruim, com todo respeito ao seu trabalho. Eu acho... Esse é o Júlio Nascimento falando pra você. Ontem, até após o almoço, né, Lupe? Ontem você pagou o almoço e nós falávamos sobre algumas assessorias de imprensa. Cara, e eu sei que isso pega em Campinas quando você vai comparar um ao outro, né? Mas a Ponte faz um trabalho muito complicado, é muito difícil, é sempre enxergando a imprensa como um inimigo. Nós tínhamos um projeto no final do ano de fazer uma entrevista com o Brigatti, assim como fizemos com o Rodrigo Pastana. O Brigatti, que é um cara muito acessível, que é um cara amigo nosso, falou que viria, acabou não vindo, sabe? É difícil. O tratamento que a Ponte Preta dá, e isso não é com a imprensa, isso é para o torcedor, é um tratamento muito ruim. Eu acho que a Ponte, e a história da Ponte não diz isso. A Ponte é um time aberto, a Ponte é um time democrático. E infelizmente o clube, ou os dirigentes, eles estão transformando a Ponte Preta numa bolha. E a Ponte não é assim. O grande problema dessa pré-temporada, da gente trazer aqui alguma análise, é porque o nosso trabalho ele é muito limitado, né? Nós não temos acesso hoje aos treinamentos, às imagens. Agora, eu falei ao próprio Guarani, né? Mesma coisa. O jogo do União Suzano. Agora, eu acho o Guarani um pouco mais acessível que a Ponte. Agora, não passar o resultado, a gente ficou sabendo através do União Suzano, né? Exato. Sim, sabe? Quem jogou, não sabemos. Sabe? Então, assim, é muito difícil, é muito difícil decifrar como vai ser a temporada dos times de Campinas, porque o acesso é um acesso negado, né, aos treinamentos, e aí é reservado o direito, né, de ter uma privacidade maior nessa preparação de campeonato. Afinal de contas, são elencos comparados a níveis de Real Madrid e Barcelona, então é justo esconder o jogo, né, porque com certeza teremos grandes desempenhos dentro de campo, mas no mínimo você permitir entrevistas, né? Sim. Pra gente tentar ali entender um pouco mais das ideias do Maurício Souza, do Alberto Valentim, dos jogadores, características, né? O Dudu, a gente que acompanha a Série B, a gente vai saber o Dudu joga dessa maneira. É um jogador de habilidade, que já interessou o Corinthians, que não teve uma grande sequência no Novo Horizontino, no próprio Vitória, por conta do extracampo. Então, seria legal saber do Dudu, como tá a cabeça dele. E aí, Dudu? Você teve uma ascensão no Vitória, mas perdeu uma grande chance porque você e o Rodrigo Andrade tiveram um problema, um conflito extracampo.
Por que você não teve uma sequência no Novo Horizontino, já que você era um jogador valorizado? Como é que você enxerga agora essa oportunidade da Ponte? É um recomeço ou não? Então, são dúvidas que pairam no ar, então esses materiais acabam nos limitando a entender um pouco mais sobre os jogadores contratados. Mas enfim. E só para finalizar esse assunto, aí vem aquela questão, não, mas aí vocês vão ver o que está sendo feito, vocês vão passar informações pro adversário. Cara, hoje tem profissionais são contratados de staff que ficam o dia inteiro assistindo jogos com softwares, analisando, trazendo detalhes. O Alberto Valentim é um cara que tem um perfil de jogo. Tudo isso já está sendo estudado. Tenho certeza que o pessoal lá do Novo Horizontino, que é quem vai estrear contra a Ponte Preta, já tem tudo planejado em relação àquilo que a Ponte deve oferecer. Ah, mas é o primeiro jogo. Tudo bem, pode ter uma ou outra surpresa. Mas a partir da segunda rodada, todo mundo já vai conhecer todo mundo. Aí fica aquela questão, não, mas aí eles vão ficar aqui falando, vão dar armas pro adversário. Você acha que eu vou chegar aqui no microfone da CBN Lupe, e falar o que o Valentim fez no treino, se eu estiver vendo? Ô, Lupe, ano passado... A gente avalia pontualmente, o atleta tá se destacando. Isso é até bom pro treinador, sabe por quê? O que a gente vê? Às vezes sai em defesa do treinador. Exatamente. Por que colocou fulano no jogo? Cara, o cara tava treinando bem. Sim. O cara, inclusive, foi testado no time titular, a gente viu o treino e ele tava treinando bem. Só que aí a gente vai pra coletiva, o que nós acompanhamos? O bruto. O que é o bruto? É o jogo. O cara não foi bem, o treinador vai ter que responder. Não, ano passado foi prova disso. O campeonato de Guarani e Ponte, eles não abriram treino. No máximo uma entrevista por semana. E talvez um dos poucos clubes que façam isso. Qual foi o resultado dos dois times? Foram rebaixados. Adiantou esconder alguma coisa? O que vai esconder do futebol do jogador que a gente sabe que não vai produzir? E é o que o Lupe falou. Às vezes a gente, o Alberto Valentim tem tais ideias de jogo e isso estava funcionando no treino. Às vezes a execução não foi legal no jogo, mas existe um plano. Porque a ideia é transmitir isso ao torcedor. Antes de pensar no time adversário, os times de Campinas precisam pensar na transparência das informações para o torcedor, que é o que não acontece. Então, você distancia o time da sua torcida e acontece isso. É uma torcida, as torcidas estão cada vez mais impacientes, irritadas, desacreditadas, porque existe um distanciamento muito grande, muito grande entre time e outra, o que for para ser escondido, isso vai ser escondido. Não vai sair de dentro do vestiário alguma bomba, alguma coisa. Treino de bola parada, o primeiro pau é esse que fica. Tem que falar isso. Sabe? Nem nos interessa. Nem nos interessa. Mas eu acho que, infelizmente, o pessoal, agora o caso a Ponte, o Guarani também tem os seus problemas na comunicação. Mas a Ponte, essa ideia de ficar fechando porta, isso é muito ruim, distancia o torcedor. O que o Júlio foi muito feliz, distancia o torcedor se revolta, o torcedor se afasta, e aí o maior patrimônio do clube, que é a torcida, né, no caso a Ponte, ela vai perder mais um, né, porque ela perde jogo, ela perde divisão e perde o torcedor. Vamos lá, só para confirmar então os atletas da Ponte Preta que já estão no bid: Diogo Silva, Vitor Andrade, Serginho, Rodrigo Souza, Arthur, Simon, Lucas Cândido, Pacheco, Jean Dias, Léo Oliveira, Maguinho, Johnny Lucas, Pedro Vilhena e a renovação do Renato. Falta só a regularização do Bruno Lopes e também dos atletas que ainda não foram oficializados, né? Darley, Danilo Barcelos. Então, praticamente todos os jogadores contratados já estão aptos para a primeira rodada, documentação regularizada da Ponte Preta. O Pedro Vilhena, ele confirma o tempo de contrato até março de 25, ou seja, esse é um jogador que assina com a Ponte Preta até o fim do estadual. E vai depender muito da permanência dele, né? De como ele for e também como a Ponte vai montar o time para a Série C. Se de repente for um time competitivo a ponto de brigar por acesso, acho que o Pedro Vilhena fica também. Quer comentar alguma coisa, Fábio Chay? Não, somente que é bom nessa notícia do Lupe, que todos os jogadores já estão disponíveis para a estreia da Ponte Preta, porque a Ponte pelo menos dá um passo à frente. Se alguma coisa der errado lá na frente, para que o jogador está faltando posição, alguma coisa, ainda tem um tempo hábil para contratar outros reforços, mas é bom que a Ponte já está encaminhando essa parte do elenco aí formado para essa temporada. Boa, agora 11h51, já a gente dá a lista aqui dos jogadores inscritos pelo Guarani.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Hora do Vôlei para informar que hoje tem transmissão da Superliga Masculina aqui na CBN. Às 6 horas da noite, o Vôlei Renata entra em quadra para enfrentar a equipe do Goiás. O jogo acontece em Goiânia e é a primeira partida do time campineiro na temporada 2025, ou melhor, no ano de 2025, porque no vôlei a temporada é um pouquinho diferente. Conta 24 e também o ano de 2025. A retomada aconteceu ontem com a vitória do Suzano em cima do Joinville por 3-2 e a vitória do Minas em cima do São José por 3-1. CBN Esportes Campinas. Vamos lá, Lupe, falando do Guarani, poucos jogadores do BID e uma notícia ontem que deixou o torcedor meio preocupado, né? Envolvendo a preparação do Guarani, um jogo treino aí contra uma equipe da Série A3? A3. Vamos começar então pelo fim. Ontem o Guarani divulgou uma atividade, né? Fez um jogo treino contra a equipe do Suzano, né? União Suzano, que vai disputar a Série A3 do Campeonato Paulista e derrota por 2-0. Quem nos passou isso? A comissão técnica do Suzano foi quem revelou aí algumas informações. O primeiro tempo com a provável formação titular 1-0 para o time da Grande São Paulo e no segundo tempo fechou o placar em 2-0. Quem entrou em campo pelo Guarani? Não temos a menor ideia porque não foi passado também via assessoria. Na verdade, nem a atividade foi confirmada pela assessoria de imprensa do Guarani, que continua em Águas de Lindóia realizando a pré-temporada. A estreia acontece no dia 15 contra o Botafogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, 7h30 da noite. Em relação aos atletas que já estão regularizados no BID, que foram contratados e já foram anunciados, Alan Santos, zagueiro, regularizado. Quem também já está no BID é o Isaac, meio-campista, de volta ao Brinco, também já está com a documentação regularizada. Além dos dois atletas, a renovação de contrato do Anderson Leite, volante, também já está no BID. Esses 3 atletas à disposição do técnico Maurício Souza. Assim, como nós não sabemos o que aconteceu, a gente vai voltar a entrar nesse debate, Carlão. É difícil mencionar o quão alarmante deve ser aí uma derrota de pré-temporada, mas a gente sabe que muitas vezes o técnico roda muito o time, faz testes, às vezes testa uma formação diferente para ver como o elenco se sairia. Então é muito difícil ter algum parâmetro, né, sobre essa derrota do Guarani em pré-temporada. O fato, pelo menos na minha opinião, vai ser um campeonato desafiador para o Maurício Souza. Sem dúvida alguma, Júlio. E aí quando a gente vai opinar sobre o Guarani, a gente vai se basear no produto final, né? Como o Antônio Lupe disse, que o resultado de 2-0, 1-0 entre os titulares contra a União Suzano da Série A3. Então o que a gente vai falar? Tem que falar mal, né? E se vai falar mal, perdeu para um time de Série A3. Agora, como a gente não tem subsídio para falar sobre esta partida, é um campeonato desafiador. O Guarani tem pouco tempo para montar a equipe ideal. Já tem uma responsabilidade enorme, que é a primeira partida contra o Botafogo, porque a gente tem falado aqui de jogos um pouco mais confortáveis em casa, né? Como o Botafogo, como na sequência outros adversários. Agora, e para ganhar desse Botafogo? Porque o Guarani entra em campo com a obrigação de vencer, mesmo sendo uma primeira rodada.
Porque é muito difícil você construir a sua campanha ou conquistar um objetivo pontuando fora. Você vai pontuar uma hora ou outra, mas fora de casa é muito mais complicado. Então você tem que se basear em jogos em casa. O Guarani tem jogos vencíveis em casa. Agora, o Guarani pode fazer com que esse jogo se torne vencível? Se formos a analisar o resultado contra o União Suzano, é complicado. O Botafogo tem trabalhado há algum tempo, tem se reforçado, é um clube de Série B, hoje está num patamar mais avançado que o Guarani. Eu acho que tem até jogadores mais qualificados, porque vai disputar uma competição melhor no segundo semestre, ou seja, desafiador, campeonato de superação. Vamos ver o que dá. Isso, vamos aguardar aí, né? Já diria o poeta. Os dois times em ação no Campeonato Paulista. Mas também... Tá chegando a hora, o Guarani precisa aí dos últimos reforços, né? E só pra falar essa questão de jogo-treino, né? Porque a gente tava até comentando aqui de manhã. Perdeu o jogo-treino, tá tudo errado. O nome diz jogo-treino. E aí é mais uma questão pra causar aí um desconforto no torcedor. Porque se você passa, o time não tá montado, tem alguns reforços que não estão bem fisicamente, não jogaram, colocamos alguns meninos aí que estão treinando. Aí eu acho que seria super válido pro torcedor entender. Agora fica essa questão, perdeu o jogo-treino. Quem jogou? Não sei. Quem que entrou? Não sei. Como é que foi? Não sei. Aí sim a gente começa a se preocupar um pouco, porque o que a gente tem de material é zero. Acho que tiro no pé, né? É um tiro no pé. Até o clube poderia ficar um pouco mais... Porque eu entendo, jogo-treino é jogo-treino. Não precisa ganhar, pode perder, pode empatar. Se tiver dando certo as jogadas, aquilo que o treinador quer colocar em prática, beleza, não importa o resultado. Agora a gente não tem nada, então tá bom, perdeu, ponto. É isso. Hoje a gente tá nervoso. Hoje tá um pouco bravo. Tá bravo, né? hein? Eu não sei o que aconteceu de ontem pra hoje, mas olha, a situação aqui causa um desconforto na galera, nos integrantes desse programa tão bacana. Os times de Campinas nos estressam. Imagina o que estressa o torcedor, né? Aí é complicado mesmo. Bom, 4 horas tem Arena. Hoje você vai participar? Hoje A enquete de hoje do Arena, a partir das 4 horas da tarde. A enquete é a seguinte. A ideia foi sua. Júlio Nascimento. Pode? Santos de 2010. Quem tinha no Santos de 2010? Neymar, Ganso, Robinho, Wesley, Pará, que também estava no Flamengo de 2019. Durval. Ele começa. Que rivaliza com o Santos de 2010. A primeira fase da Libertadores, o Pará faz inteira. E aí esse Flamengo é a temporada de quase 50 gols de Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Pedro, Arrascaeta. Não, Pedro não. Pedro não tá. Não tinha Pedro, né? Era o Gabigol só. Mas aí também você tá querendo fazer enquete, não sabe quem tava. Não, confundi. Então Pedro tava no Fluminense nessa época. Bom, então é isso. 4 horas da tarde a gente quer saber qual o melhor time, Santos de 2010 ou Flamengo de 2019. Não mande mensagem agora, guarda, segura a emoção. 4h01 você já pode começar a mandar. Perfeito. Muito você obrigado, vai tá aqui, né? Estaremos aqui, estaremos juntos. Que coisa legal. Até amanhã aqui no CBN Esportes, 11 horas da manhã, e voltamos então no Arena às 4 horas. Grande abraço. CBN Esportes Campinas.